Vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino de número 12. Vamos nos colocar de joelhos agora para falar com Deus. Querido Pai, Deus que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa de oração. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por tantas bênçãos concedidas em nossa vida, Senhor. Te agradecemos por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e que possamos cada dia mais contemplar a tua face e sermos mais parecidos contigo, Senhor. Te pedimos também, Senhor, por as pessoas enfermas da nossa igreja, que o Senhor possa estar com elas no seu leito agora. Também as enfermas físicas e também as espirituais, Senhor, que o Senhor possa estar com cada pessoa que precisa de Ti nesta hora. Te pedimos agora uma boa programação, que o Teu Santo Espírito possa estar aqui nos dando discernimento das coisas e principalmente que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos aqui, Senhor. Fica conosco, nos dê uma boa noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que alegria, né? A igreja está cheia. Muito bom. Como é que foi seu dia hoje? Antes de chegar à noite que estamos vivendo agora, neste momento. Bom, Renato? Amém. Teve mais alguns bons aí. Tranquilo, irmão? Que bom. Eu confesso para vocês que o meu foi um pouco turbulento hoje, sabe? E com a igreja ainda. Para novidade, alguns pais que estão aqui vai saber logo o que eu estou falando. Hoje iniciamos o nosso dia com os desbravadores, né? Já era 10 horas a hora que nós iniciamos com os desbravadores hoje. Normalmente é às 9, né? A princípio era para nós estarmos aqui nesse... Que tem piscina aqui no Bairro Novo. Como que é o nome? Clube da Gente. Portal do Futuro também é o nome? Era para estar todo mundo ali 9 horas em ponto. Eu liguei para o Valmiro, já era 9h20. Não tinha nem saído da igreja. Chegamos lá, ficamos mais 1 hora lá. Ninguém foi abrir o clube para nós. O que fazer aí? Estava tudo combinado ali, né? Começou os obstáculos. O que vai fazer? Todas as crianças ali animadas, aquele fervor ali. Vamos gastar energia hoje, vamos, né? Estava programado para o dia todo ficar com eles, né? Vamos para o Lago Azul. Vamos lá. E assim fizemos, sem ligar para ninguém. Faceiros, né? Felizes e faceiros da vida. Estamos livre, leve e solto, né? Como diz. Meus queridos, chegou 1 hora da tarde, todo mundo animado. Ninguém lembrou de ligar para os pais. Vocês imaginam o que aconteceu, não? O telefone começou a tocar 1, 2, 3. Rapaz, começou a ficar triste. Falei, gente, vamos embora daqui que está começando a ficar, né? Ficar difícil. Aí fomos ligando para um pai, para um outro, os filhos nem lembraram, sabe? E assim foi o nosso dia, dando sequência e tal. Chegou aqui, ninguém queria nem ficar por causa do sol e assim foi. Mesmo assim conseguimos ficar aqui até as 5 horas, né? Mas foi difícil. Agora, e seu dia? Como é que está findando? O nosso foi turbulento. Graças a Deus, de 1 hora para cá ficou legal. Meu dia ficou legal. Parou de tocar meu telefone. Estou começando a noite bem. E você? Quando eu cheguei, tinha 4, 5 pessoas na igreja. Depois foi enchendo a igreja, enchendo. Tá aí, você chegou. Você deu uma boa noite para o seu irmão já hoje? Antes de mais nada, quando alguém está aqui na frente e fala assim, dá uma boa noite para o seu irmão, olha do lado, fica meio, né? Ressabiado. Será que ele vai aceitar minha mão ou não, né? Fica naquela dúvida. Mas, meu irmão, é um gelo que nós criamos. Porque é o ano todo, eu e você, a gente está do lado. Todas as reuniões. E pretendemos continuar, né? E para isso esse gelo tem que ser derretido. Não tem como ficar uma barreira de gelo entre nós ali. Tem que ser derretido. Comecem, meus queridos. Dá uma boa noite para o seu irmão do lado para a gente começar a quebrar esse gelo.
Tá vendo como é bom? Mudou até a fisionomia de todo mundo aqui. Né? Como é bom. Meus queridos, na nossa vida, constantemente derrubamos barreiras. São barreiras aí de amor, de trabalho, de contrito com pessoas. E isso é mais uma delas, tá? O nosso Senhor Jesus, ele fala para a gente ser perseverante. Se você tem sua Bíblia ali em Tiago 1. Deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. Tiago capítulo 1, o versinho 12. Acompanha comigo ali, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E essa semana que se passou, falamos de fé e obras. Vocês acabou de fazer uma das obras que o nosso Senhor mais fazia, que é o amor ao próximo. Juntamente com meu amigo Vinícius, vamos praticar mais uma obra neste momento, que é a nossa entrega de corpo e alma. A nossa salva está à frente aqui. Se você tem um desejo no seu coração de entregar, devolver o mínimo que Deus te deu, o mínimo do máximo que Deus te deu, este é o momento, tá? Que Deus seja louvado na sua vida, na sua família, nessa semana que se iniciou, e que possamos na próxima quarta também estarmos juntos, né? Um alô também aos nossos internautas lá, que o Frodo pediu. Felicidade para todos vocês. Que a sua semana seja abençoada com Deus, dirigindo ela sempre, tá? Juntamente com a nossa também. Vamos então nos dedicar a Deus neste momento, através das ofertas. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Assim como estamos, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer todas as bênçãos que tem derramado sobre nós, o teu amor, o teu carinho, misericórdia, também por ter suprido todas as nossas necessidades. Obrigado por tudo, Senhor, te agradecemos, deixamos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite aos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que vieram aqui nesta noite com a esperança e a certeza de encontrar com Jesus nesta noite e com os irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que juntos nós possamos dar o louvor que este nosso Deus merece. Deu um problema ali no CD e nós vamos deixar a música para o final da mensagem. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel.
livro de Daniel. E eu quero falar nesta noite sobre a verdadeira grandeza. E quero cumprimentar os nossos amigos internautas. Sabemos que tem muitas pessoas que acompanham a Igreja do Sítio Cercado através da internet, né? Quero deixar o meu abraço a todos que assistem e veem as mensagens e o que acontece aqui na igreja pela internet. E quero dizer que Deus, Ele tem bênçãos para todos, não só para aqueles que vêm aqui na igreja, mas para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Eu quero ler, junto com os irmãos, no capítulo 4, o versículo 30, o 31 e o 32. Para quem não trouxe Bíblia, está ali projetado, e ali nos diz assim: E falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Curve sua fronte, vamos orar. Te agradecemos, bondoso Deus, porque nesta noite o Senhor nos trouxe para a tua santa casa. E nesta noite o Senhor concedeu o privilégio de abrirmos a tua palavra. E abrirmos, Senhor, neste texto que fala da sua grandeza, que fala que o nosso orgulho não é nada perante ti. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender o mesmo e ajude a praticar e a compreender a mensagem que tentaremos extrair da mesma. Isso eu te peço por Jesus. Amém. Se você olhar no início do capítulo 4, você vai encontrar como introdução ao capítulo 4 uma frase que diz assim: a loucura de Nabucodonosor. E eu quando estava pesquisando, eu fui tentar saber o que é loucura. Ouve-se muito isso, fala-se muito disso. Há um ditado que diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Creio que vocês já ouviram isso. E na minha pesquisa eu descobri que a psiquiatria veio para tentar entender a loucura, mas ainda não conseguiu. Na Idade Média, eles colocavam as pessoas em um barco, as pessoas que perdiam a sanidade, e saíam a vagar pelos mares, na esperança que essa pessoa reencontrasse a sua sanidade e pudesse recobrar o seu juízo. E aqui, nesse texto, quando fala a loucura de Nabucodonosor, nós vemos um pouquinho antes por que esse texto fala disso. Nabucodonosor, ele foi um dos maiores reis que já existiram. Pesquisadores descobriram nas ruínas de Babilônia algo fantástico. Eles acharam escritos em
pedras de barro, muitos fatos da Babilônia. Eles localizaram o lugar que ela estava, e o tal do Osama Bin Laden tinha feito um castelo bem em cima, onde era a grande Babilônia de Nabucodonosor. E eles pesquisaram muitas coisas, e eles descobriram que os muros de Babilônia, alguns tinham 25 metros de largura, e eram altos. E olhando para as armas da época, era uma cidade intransponível. Porque as armas que eram usadas naquela época eram espadas, lanças, catapultas e escadas para transpor os muros. Mas os muros de Babilônia eram grandiosos. Para quem trabalha com construção, e eu trabalho com construção desde a minha adolescência, eu olho para essas obras e eu fico pensando, comparando com hoje, quantos anos essas pessoas levavam para executar uma obra como esta? Grandiosa, poderosa. E não se fala de cidadezinha pequena, era cidade grandiosa para milhares de pessoas habitarem dentro delas seguras. E Nabucodonosor, com todo esse poder, por muitas vezes, Deus chamou a atenção dele. Deus chamou a atenção dele quando ele foi lá falar com Ezequias. E Ezequias, em vez de pregar a mensagem para ele, foi mostrar as grandezas que tinham na cidade de Jerusalém. Anos mais tarde, Nabucodonosor foi lá, invadiu a cidade e fez cativo todos eles. Mas Deus chamou a atenção deles ainda quando deu o primeiro sonho para ele, da estátua, que ele esqueceu o sonho e convocou todos os magos para falar sobre o seu sonho. E fica difícil alguém falar de algo que não tem nem um início, não tem uma dica do que é. Mas como foi Deus que fizera isso para divertir a Nabucodonosor, Deus revelou para Daniel. E Daniel foi lá e revelou e falou o sonho e revelou o significado do sonho. E ele disse: tu, ó rei, é o cabeça. Mas ele disse também: depois de ti virá outros reinos. Era uma dica para que Nabucodonosor se convertesse a Deus e aceitasse a ele como seu salvador. E, no entanto, o que é que Nabucodonosor fez algum tempo depois? Uma grande estátua. E exigiu que todos se prostrassem perante ela quando a música tocasse. Haviam alguns hebreus que não quiseram fingir que eram cristãos. Eles simplesmente ficaram em pé quando a música tocou. Há quem diga que era simples você fazer de conta que se ajoelhava, você se agachar, você se inclinar para que os outros não vissem. E, infelizmente, nós vemos cristãos deste estilo nos nossos dias. Que quando estão junto com a congregação, são fiéis, são firmes, são verdadeiros, mas quando estão com a multidão, também são verdadeiros da multidão. Eles poderiam ter feito isso, mas eles disseram: nós só nos prostramos perante o nosso Deus, o verdadeiro Deus. E eles foram lançados na fornalha, e lá na fornalha, Jesus esteve com eles e os livrou. E mais uma vez Deus estava dizendo para Nabucodonosor: você está aí porque eu te coloquei. Você está aí porque eu estou permitindo que você esteja aí. Volte-se para mim. E Nabucodonosor até falou que o Deus daqueles homens era o Deus verdadeiro, o único que deveria ser adorado e engrandecido.
Mas passou o tempo e logo ele esqueceu. E novamente no capítulo 4 ele tem outro sonho. O sonho da grande árvore que cresceu e chegou até o céu e cobria toda a terra. E todos vinham se alimentar dessa grande árvore. Todos buscavam a sua sombra. Os animais se abrigavam debaixo dos seus galhos. E ele ficou novamente sem entender. E convocou os seus magos, e eles não souberam explicar o significado. E agora ele lembra-se de novo de Daniel. E ele fala para Daniel: você é um homem poderoso e capaz de revelar. E Daniel fala: eu não sou, mas o meu Deus é. E eu vou revelar o significado. Tu, ó rei, é essa grande árvore que abriga toda a terra. E novamente ele está falando. E um ponto importante, que aqui Daniel, ele revela a mensagem, ele explica a mensagem e ele faz um apelo para o rei. Ele fala: tu, ó rei, lembra que esse Deus é poderoso, que é Ele que faz todas as coisas. E aqui, no verso 22, ele começa a dar a interpretação. E ele diz: esta é a interpretação, ó rei. No verso 24. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais. E lá no verso 27 ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe um termo pela justiça em teus pecados, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aqui Daniel apela para o rei, para que ele ponha um fim nos pecados, para que ele verdadeiramente abra o seu coração e entregue-se a Jesus. Mas, por algum tempo, o rei permaneceu. A Bíblia diz que ele ficou por aproximadamente 12 meses, tranquilo, podemos dizer assim, convertido. Muitas vezes nós vemos pessoas assim, depois de muitos apelos aceita, e depois de alguns meses, ele volta, ele começa a recuar. E então, após 12 meses, Nabucodonosor cita essas palavras que nós lemos no início. Do versículo 30 até o 31. E a Bíblia diz que ele ainda estava falando quando veio a voz e disse. Se nós pararmos para olhar a grande obra, imagine se fosse você com a tua liderança, construísse grandiosas obras como estas. Ellen White fala aqui no livro Patriarcas e Profetas e Reis, que esta obra era uma obra magnífica, parecida com a Torre de Babel. E agora, eu imagino que aqui seria a câmara do rei. E Nabucodonosor está ali contemplando todo o seu castelo. E ele cita as palavras que ele fala aqui no verso 30. Não é esta a grande Babilônia que eu construí? Com o meu poder? Foi assim que ele falou. E muitas vezes nós também fazemos assim. Não é esta
a grande casa que eu consegui, eu batalhei para terminar a minha faculdade, para ter o meu bom emprego. E quando Nabucodonosor estava ainda falando, veio a voz e disse: acabou para você. As tuas chances acabaram. Agora você vai. A loucura é vista como perda da sã consciência, desequilíbrio emocional que leva o indivíduo a um desvio de comportamento. Você vai perder o juízo. E você vai fazer o quê? Pastar. Até quando? Até quando que ele falou que ele ia fazer isso? 7 tempos. Era necessário que fosse 7 tempos? Não, se ele tivesse se voltado para Deus. Aqui, Nabucodonosor vivendo como um animal, e às vezes fica difícil nós imaginarmos a pessoa mais poderosa do mundo na época vivendo desta forma. Não fica difícil? Fica muito difícil. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, e é por isso que ele foi. Mas a Bíblia revela que quando passaram-se algum tempo, isso está na continuação do verso, lá no capítulo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e eu louvei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são por ele reputados, em nada e em segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu. Voltou-lhe o entendimento, e ele começou a engrandecer o nome de Deus. Outrora, orgulhoso rei, tinha se tornado humilde, filho de Deus. O governante tirano, o opressor, tornara-se um sábio e compassível líder. E a Bíblia diz na continuação deste capítulo, que logo foram buscá-lo e o seu reino foi novamente entregue em suas mãos. E agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico as obras verdadeiras e os seus caminhos justos. E ele pode humilhar aos que andam na soberba, mas ele pode também exaltar aos que o buscam em espírito e em verdade. E é isso que Deus tem feito. Isso foi um fato que aconteceu aproximadamente 2.500 anos atrás. A paciência que Deus teve com esse homem. E eu olho para a minha vida e eu vejo que Deus tem tido muita paciência comigo. Nós podemos pensar assim, bom, mas eu não sou nem um líder de uma grande nação, não sou um rei poderoso, mas nós somos seres humanos. Daqueles que Deus morreu para salvar lá na cruz do Calvário. E Ele tem tido a paciência de esperar. E Ele espera e nós nos voltamos para Ele e nos achegamos a Ele e Ele fica feliz, mas de repente nós largamos a sua mão e novamente nos afastamos. E Ele espera paciente. Como o pai esperou ao filho pródigo, a Bíblia não diz por quantos anos, mas é assim que Deus espera por cada um de nós. Quando nos afastamos dele, ele fica esperando que nós nos voltemos. O propósito de Deus, isso está aqui no livro Profetas e Reis, o
o propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse seu louvor estava agora cumprido. Esta proclamação pública em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus foi o último ato de sua vida que foi registrado. Nós podemos dizer que no capítulo 5 de Daniel já não fala mais de Nabucodonosor. Não se sabe se ele permaneceu firme nos caminhos do Senhor até findar a sua vida, ou se novamente se desviou, mas eu creio que não, que depois de uma prova como essa que ele teve, eu creio que ele permaneceu firme até o final. Mas a minha pergunta para mim e para você nesta noite: tenho tido eu deixado Deus agir na minha vida? Tenho permitido que Deus faça a obra na minha vida? Será que vai ser preciso que Deus faça com que eu perca a minha sanidade, que eu perca a minha razão, para que eu possa ver que é Ele quem me dá a vida, que é Ele quem me dá a capacidade e o entendimento? Temos nós refletido e colocado isso na balança de como está a minha vida perante Deus? Nós vamos ouvir mais uma música e eu quero convidar você a ouvir essa música. Se você sente no seu coração o desejo de fazer uma entrega total a Jesus, coloque-se em pé. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença do Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia que temos de orar para que o céu derrame bênção sobre nós. Hoje é o dia que temos de falar que Jesus está mais perto de voltar. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Derrama chuva, derrama o teu poder, teu Espírito pedimos, ó Senhor.
chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Teu Espírito envia, ó Senhor. Ó Senhor. Amém. Oremos. Grandioso Deus, em primeiro lugar queremos te agradecer pela paciência que o Senhor tem tido com cada um de nós, porque o Senhor ainda espera que nós nos voltemos, que nós nos convertamos verdadeiramente e que nós deixemos que o Senhor faça as obras nas nossas vidas. E queremos te agradecer porque o Senhor fez a sua parte e agora basta apenas nós fazermos a nossa parte para podermos herdar a vida eterna. Abençoe a cada pessoa que chegou aqui nesta noite, que possamos sair daqui revestidos do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia, e que possamos fazer um concerto diariamente, a todo momento contigo, para que possamos estar prontos para encontrar com o Senhor. Agora, ao sairmos daqui, conduz-nos para o nosso lar, com paz e com segurança, e que possamos sair com a certeza de que o Senhor tem tido paciência e tem perdoado as nossas falhas, e com a certeza de que estamos prontos para herdar a vida eterna. Guarda-nos com a tua bondade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.